Oi, galera! Na última aula que eu passei para vocês, a gente estava falando sobre potencial elétrico e energia potencial. E aí, hoje eu vou resolver alguns exercícios. A forma mais fácil que eu encontrei foi gravar a minha própria apostila. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só. Na página 79, exercício número 1, diz assim: duas placas condutoras extensas, A e B, eletricamente carregadas, criam no espaço que as separa um campo elétrico uniforme, céu, como mostra a figura. Letra A. Qual é o sinal da carga elétrica em cada uma das placas? Então, nós temos aqui o campo elétrico, né? Ele vai da placa positiva para negativa, né? Então, a placa A é positiva e a placa B negativa. Na B, o potencial elétrico é maior no ponto P ou no ponto M? Ele é maior no ponto P. Quando a carga é positiva, ela tem um potencial maior do que carga negativa. E na letra C, se o elétron for abandonado no interior do campo, qual será o sentido do movimento? O elétron, ele vai ser atraído pelo positivo e repelido pelo lado negativo. Portanto, ele vai da direita para a esquerda. Próximo exercício, exercício número 2, diz assim. Só um momento. A figura a seguir representa um campo elétrico uniforme, cujo módulo é igual a 20. Aí a distância entre o ponto C e B, ele me deu, é de 40 centímetros. Letra A. Qual é o valor da voltagem? Voltagem é a diferença de potencial entre os pontos A e C. Olha só, o A e o C, entre o A e o C, vai formar um ângulo de 90 graus. Quando você tem para calcular o trabalho, né, de uma força formando o ângulo de 90, ele sempre vai ser zero. Então, o trabalho elétrico, se formar ângulo de 90, vai ser zero. Portanto, a voltagem também vai ser zero. Repetindo, como a força e a distância formam um ângulo reto de 90 graus, o trabalho vai ser igual a zero. Portanto, a voltagem também vai ser zero. Na letra B, qual é o valor da tensão entre C e B? C e B, aí já não é ângulo de 90, então a gente pode calcular. Eu vou usar a fórmula do VED. V, que é o potencial, vai ser igual ao campo elétrico vezes a distância. O campo é 20 e a distância é 40 centímetros. Divide por 100 para passar para metro, dá 0,4. Aqui eu coloquei em notação só para facilitar, 4 vezes 10 a menos 1. Resolvendo, 20 vezes 4, 80, vezes 10 a menos 1 vai dar 8. Então, vai ficar potencial é igual a 8 volts. Ou poderia multiplicar também, 20 por 0,4. Resultado ia ser o mesmo, 8 volts. Na letra C, qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Entre os pontos A e B, nós vamos ter o mesmo potencial, que é igual a 8 volts. Próxima. Os terminais de uma bateria de 12 volts, então o potencial é 12, né, a voltagem, estão ligados a duas placas condutoras e paralelas A e B. Aqui é positivo A e B é o negativo. Represente na figura as linhas de força no campo elétrico entre as placas A e B. Então, ele vai do positivo para o negativo, certo? Ele sai do positivo e vai para o negativo. Ele parte do positivo e chega no negativo. Lembra disso. Sempre quando você tem as linhas de força, parte do positivo e chega no negativo. Por isso,
que ficou essa situação aqui. Letra B. Se a distância entre elas for de 2 milímetros, qual deve ser o valor do campo elétrico criado entre as placas? E ele é constante? Sim, como a gente tem duas placas paralelas, uma positiva e a outra negativa, o campo elétrico criado vai ser sempre constante, é uma situação de céu. Para eu calcular, eu vou jogar de novo na fórmula do VED. Eu só preciso transformar 2 milímetros em metro. Eu vou dividir 2 por 1000, que vai dar 0,02. Ou seja, dá 2 vezes 10 a menos 3. Substituindo na fórmula, o campo vai ser o V, que é 12, dividido pela distância, que é 2 vezes 10 a menos 3. Então, isso vai me dar 6 vezes 10 na terceira. Agora, questão 4. Na figura, mostramos uma partícula eletrizada positivamente com uma carga de 1 vezes 10 a menos 8, em equilíbrio entre duas placas carregadas com cargas iguais e de sinais contrários. Considere que a voltagem entre as placas é V igual a 200 volts e que a gravidade é 10. Letra A. Qual é o sinal das cargas nas placas? Bom, ele me deu que a carga é positiva, certo? Então, a placa inferior aqui vai ser positiva e a superior vai ser negativa. Lembre, carga positiva cria esse campo de aproximação. Ele vai do positivo para o negativo. Letra B. Qual é a massa da partícula? Bom, aí deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou igualar as duas forças que agem no corpo, que é a força elétrica e o peso. A força é igual ao campo elétrico vezes a carga. E o peso é igual à massa vezes a gravidade. No entanto, eu não tenho o valor do campo elétrico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo. Eu vou usar a fórmula famosa do VET. V é igual a E vezes D. V eu tenho, que é 200, ele me deu. E é o que eu quero. E a distância é 0,1. Substituindo, vai ser o V, que é 200, dividido por 0,1. Então, o meu campo elétrico é igual a 2.000. Agora sim, eu vou substituir nessa fórmula para encontrar a massa. E vezes Q, então o campo vezes a carga, é igual a massa vezes a gravidade. O campo, que é 2.000, vezes a carga que ele me deu, que é 10 a menos 8, é igual a massa, que é o que eu quero, vezes a gravidade, que é 10. Isolando, eu vou ter 2.000 vezes 10 a menos 8, dividido por 10. Dá para dividir, 2.000 por 10 vai ficar 200, vezes 10 a menos 8. Aí, só para deixar em notação a resposta, eu tirei 2 zeros aqui, então ficou 2 vezes 10 a menos 6. Poderia ter deixado 200 vezes 10 a menos 8, também não tem problema. Ou 2 vezes 10 a menos 6 quilograma. Número 5. A membrana que envolve cada uma das nossas células musculares tem uma espessura de 5 vezes 10 a menos 9 metros. Quando o músculo está relaxado, há uma voltagem de 9 vezes 10 a menos 2 volts ao longo da espessura da membrana. Tal tensão que se deve ao acúmulo de cargas positivas na parede externa da membrana e de cargas negativas em sua parede interna. Nessas condições, calcule o módulo do campo elétrico no interior da membrana e indique o sentido desse vetor. Então, nós temos aqui uma situação de céu, campo elétrico uniforme, placa positiva e a placa negativa. Eu vou substituir na fórmula do VED, onde, isolando o E, eu vou ter o potencial, que é o V, dividido pela distância. 9 vezes 10 a menos 2 é o potencial que ele me deu no exercício. E 5 vezes 10 a menos 9 é a distância. Resolvendo, 9 dividido por 5 vale 1,8. E resolvendo a notação, vai ficar 10 na sétima. Ok?
Então, o meu campo elétrico vai ser 1,8 vezes 10 na sétima.